Eu tinha um podcast que estaria completando 10 anos hoje. Então eu comecei como muita gente começa, com amigos. Era uma conversa, um amigo que inclusive estava aí no Japão. Um amigo estava aí no Japão, um outro estava por aqui, só que em um outro lugar. Era um grupo de amigos e cada um foi para um lugar. E nós começamos com esse grupo que teve 4, 5 formações nos 8 anos do podcast, não, 6 anos do podcast, e aí eu resolvi fazer esse projeto da Tribo TDAH, e é engraçado porque o projeto que eu tinha antes, ele se reformulou muito, a proposta dele reformulou, a gente falava, conversava e falava sobre cultura pop, essas coisas, o que muita gente começa fazendo, não é errado, é uma das coisas mais legais de fazer. Mas depois o projeto foi se reformulando porque a gente foi crescendo como pessoas. Então, na última formação, eu estava com uma amiga e chamamos 2 outras amigas e nós fizemos um podcast sobre ativismos. Então, por lutas e ativismos, e nisso eu gravei um episódio sobre TDAH, que é um transtorno que eu tenho, é considerado deficiência em algumas partes do mundo, e a repercussão foi tão grande que eu investi nisso, que eu vi que tinha essa lacuna, não existia nenhum podcast em português falando sobre o transtorno. Tinha YouTube, na época nem tinha TikTok ainda, mas de vez em quando tinha alguns YouTubes, tinha muito podcast internacional, tinha muito podcast americano falando sobre isso, tinha muito YouTube americano, e todas as pessoas com quem eu conversava, as referências eram as mesmas de, por exemplo, uma YouTuber americana. Não tinha conteúdo em português. Então, é um conteúdo que a gente precisava falar mais. Eu precisava, porque eu tenho transtorno, eu preciso me entender, eu preciso conhecer mais o que afeta o meu cérebro e como isso me diferente da sociedade. E que não é errado ser diferente, é só a maneira como eu funciono. E aí eu acabei criando esse podcast, aprendi muita coisa com a Tribo TDAH, até na forma como eu faço conteúdo, porque o público, por exemplo, conhecer seu público é fundamental. O que funciona às vezes para o meu público não é sempre, por exemplo, a forma de que outras pessoas fazem podcast. Eu sei que no meu conteúdo, por exemplo, eu não posso colocar som de fundo, porque pessoas com TDAH têm hipersensibilidade, muitas vezes hipersensibilidade sonora. Então, ou a pessoa vai prestar atenção no que eu estou falando, ou ela vai prestar atenção na música de fundo, ou ela vai embaralhar tudo na cabeça dela e não vai absorver a informação. Então, conhecer um pouco para quem você está falando, a maneira como você fala, isso impacta também. Por exemplo, eu sei que o meu conteúdo é ouvido além de pessoas TDAHs e muitas pessoas autistas também, porque tem um grau de comorbidade muito grande, por educadores, por psicólogos, neurologistas, professores. Então, além das pessoas que têm, às vezes eu tenho que falar com pais e mães que não têm o transtorno, eu tenho que falar com educadores. Então, a forma como eu falo, as pesquisas que eu trago, então, para embasar o conteúdo. É muito fácil você ligar o microfone e falar, mas é difícil entender como é a sua forma de fazer o conteúdo e como isso vai te destacar e como você vai conseguir trazer um conteúdo que é bom e, por exemplo, tem embasamento científico, como ele é fundamentado, que não vai ser no meu nicho, por exemplo, muita gente reclama, você se autodiagnosticou por TikTok. Então, eu trago estudos científicos no meu caso, por exemplo, no meu nicho, porque eu sei que é fundamental entender a ciência, fazer divulgação científica também.